Evangelho de João, capítulo de número 16. Eu quero só a parte A do verso de número 24. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola bíblica dominical. Espera um pouquinho, diga misericórdia. Na versão que eu estou, diz assim, na NVI: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. E essa é a mesma expressão da ARA, NAA, NVT. Na versão transformadora, ele diz assim: vocês nunca pediram desse modo. Ou seja, nunca pediram desse modo. Na Viva diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Enfim, até agora vocês não pediram nada em meu nome. É Jesus falando com os seus discípulos. Está chegando o momento da crucificação. Então já são quase 3 anos de ensinamento. Ele está aqui há dias da crucificação, há semanas da crucificação. No próximo capítulo 17, você vai ver a última oração de Jesus, que nos inclui nela, inclusive. Mas é interessante que ele está nos seus últimos momentos, dizendo: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Que coisa, né? Você já parou para pensar nisso? Já se deparou com esse versículo bíblico? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. E eu estou falando de discípulos, gente que já está praticamente há 3 anos com Jesus. E não tinham pedido nada ainda em nome de Jesus. Claro que isso cabe uma pergunta para nós. E nós? Será que a gente pede? Será que a gente pede? Alguns poderiam dizer: peço e não é pouco, né? Se tem uma matéria que eu sou bom, é a matéria de pedir. Se tem uma matéria que a gente aprende sozinho, é pedir, é ou não é? Queridos, nós estamos falando de discípulos. Discípulos são aqueles, especialmente nessa época, que eles foram chamados por Jesus, receberam um chamado de Jesus e atenderam ao chamado. Lembra que eles estavam pescando, lembra que ele passou pela coleteria de impostos, e assim foi chamando um, assim foi chamando o outro, e ele dizia: segue-me, e eles seguiam. A partir dali eles largavam tudo, e eles estavam agora 24 horas junto com Jesus. Aonde Jesus dormia, eles dormiam. O que Jesus comia, eles comiam. Aonde Jesus estava, lá estavam os discípulos junto com Jesus. Praticamente 3 anos, 24 horas por dia, vendo coisas maravilhosas. Então é bom a gente lembrar desse recorte mínimo e resumido de quem são os discípulos e como que era o contexto desse caminhar junto com Jesus. E é em cima disso que eu quero também celebrar 2026 e com essa presença maravilhosa de Jesus, tirando dessa expressão: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Até agora, quase 3 anos, e vocês não pediram nada em meu nome. Então eu quero dividir com você algumas lições. A primeira delas, queridos: antes de saber qualquer outra lição do reino, antes de aprender a pedir, nós precisamos focar em Deus. Deus tem muitas lições para nós, amém ou não amém? Você está na escola de Deus? Você sabe que você foi resgatado e a partir de agora você entrou no processo do novo nascimento? E você sabe que agora o Espírito Santo dia a dia está trabalhando em nós? E que tudo praticamente é novo, a gente está aprendendo tudo novo, porque a gente aprendeu do jeito do mundo. Agora Deus está ensinando do jeito certo. Então a obra já começou.
E antes de qualquer outra coisa que a gente vá aprender, queridos, nós temos muitas lições antes de aprender a pedir. Jesus está há quase 3 anos e não foi a primeira lição dos discípulos a pedir. Ele não sentou com eles e diz, bom, é o seguinte, nós vamos começar uma caminhada e obviamente vocês terão necessidades, então senta aqui que eu vou ensinar para vocês como é que pede. Para pedir é desse jeito aqui, tá? Não, essa não é. Inclusive parecia que nem estava na pauta de Jesus, ele está praticamente agora próximo da crucificação e é agora que ele vai ensinar eles a pedirem. É agora que chegou a hora da lição de pedir. Antes disso, eles aprenderam no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Antes disso, eles aprenderam a confiar em Jesus. Antes disso, eles aprenderam como que é viver o amor de fato e de verdade. Antes disso, eles foram aprendendo a ser discípulos, aprendendo a confiar, aprendendo a focar em Jesus, aprendendo a vencer as lutas do dia a dia, aprendendo a dependência, aprendendo que Ele é Deus e etc, mas não entrava na pauta a petição. A petição não foi uma lição primária de Jesus, mas é uma lição que antes dele fechar o seu ministério na terra, Ele ensina eles a pedirem. E por que a gente já começa o ano pedindo? Talvez a coisa mais importante que a gente pode pensar para 2026, queridos, não é o que precisamos pedir, mas é o que Deus quer fazer em nós para que a gente viva tudo aquilo que Ele já tem preparado para nós. Deus já tinha algo preparado para os discípulos, então Ele estava construindo os discípulos para depois depositar na vida deles aquilo que Ele tinha para eles. E a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos que era muito grande o que Deus tinha para aqueles discípulos, e nós estamos aqui há 2000 anos sendo alvo dessas bênçãos que eles receberam. Por quê? Porque Jesus começa trabalhando em nós primeiro, queridos. Primeiro Jesus está dando estrutura em nós, colocando as coisas no lugar para que Ele possa nos abençoar. Amém? Você pode me ajudar pregando para quem está ao seu lado, dando uma palavra a quem está ao seu lado, dizendo, a primeira lição não é pedir. Diga para quem está ao seu lado. A primeira lição não é pedir. E não deixe pela metade. Agora diga para quem está aí ao seu lado, Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em nós. Ele está colocando as coisas no lugar. Fica tranquilo que não tem como dar errado, a não ser que a gente não entre no lugar. Se a gente estiver na posição, queridos, a gente vai viver tudo que Deus tem. É na posição, e a posição é Ele que vai ensinar para nós. A posição da santidade, a posição da oração, a posição da renúncia, a posição de amá-lo, a posição de querer mais de Deus, a posição de levar aquilo que a gente recebe, a posição do reino. E quanto mais a gente vai se encaixando na posição, as promessas dele já estão garantidas. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Não ouvi. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém e nada. Ninguém e nada. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém e nada. Mais uma vez. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém e nada, queridos. Agora, eu preciso me preocupar com o quê? Como eu respondo a Deus. O que Deus quer da minha vida. Então, não estão nas primeiras lições de Deus o pedir. Por isso que eles não haviam pedido nada até aquele momento. A segunda lição que a gente aprende aqui, queridos, é que nenhuma necessidade se compara a estar com Jesus. Esses discípulos não tinham necessidades, irmãos? Esses homens estavam vivendo como anjos aqui na terra? Será que eles não tinham dores? Será que eles não tinham frio? Será que eles não tinham incertezas? Será que de vez em quando não batia neles uma ansiedade? Será que de vez em quando eles não estavam assim, vamos andar, eu quero que esse processo acelere, vamos logo, já que tu é rei, senta nesse trono de rei, vamos conquistar tudo, vamos fazer as coisas acontecer? Será que não? A gente poderia pensar em alguns momentos, algumas necessidades, quando eles não tinham pão, achavam que não tinha pão para todo mundo. Às vezes que iam pegar um barquinho e lá vinha uma tempestade, então eles lá no meio, lá com uma baita de uma necessidade. Ou quando eles
Em alguns momentos não podiam entrar numa cidade, em Jerusalém estavam querendo matar eles. E aí? Eles não tinham necessidades? Se eles pudessem sentar com a gente e dizer como é que foram esses 3 anos. Mas eles não viviam pedindo nada, porque estavam com Jesus. Parece que Jesus é esse anestésico maravilhoso que pode estar tudo errado, mas com Ele está tudo certo. É ou não é? Quanta gente, se você for fazer visita num hospital para gente que já está quase indo, quase passando, quase voltando para casa, e se for um crente, você vai se surpreender. Ele vai ainda te animar em vez dele chorar. É mais fácil você chorar do que a pessoa que está dentro do hospital. Por quê? Por causa da presença dele. Jesus, queridos, era o suficiente para eles. Não havia necessidades que os fizessem a ficar clamando pelas necessidades. Quem sabe Jesus, a minha família, eu era pescador, agora eles não têm renda, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. O que a gente faz, Jesus? Parece que eles entraram num mundo paralelo, aonde era eles e Jesus e está tudo certo. Já ganhamos a vida, já estamos no lugar certo, já resolvemos a nossa história, é nós e o Filho de Deus agora aqui. E eles ainda não tinham, se você ler o capítulo 16, você vai ver que eles estão cheios de dúvidas ainda, cheios de questões para resolver, não está claro algumas coisas para eles. O verso de número 4, veja aqui comigo, 16:4, por exemplo. Diz assim o texto: estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Eu não disse isso no princípio. Por quê? Que coisa maravilhosa, né? Aleluia. Se você voltar aqui o texto, você vai ver que ele está falando, chegou a hora. Agora eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, vocês não vão ficar sozinhos, mas eu vou para o Pai. E ele está dizendo, eu não disse isso antes, sabe por quê? Não precisava. Por que não precisava? Eu estava com vocês. Ele, a presença dele é suficiente, queridos. Os discípulos têm necessidades, mas as necessidades, elas são suplantadas pela presença de Jesus. Tem alguém aqui que tem necessidade? Dá um sinal assim com a sua mão. Tem alguém com alguma necessidade? Mas Jesus é maior? Dá um sinal assim com a mão, só quem Jesus é maior aí. Porque às vezes alguém pode pensar que a gente está aqui na igreja porque está tudo certo, né? Então, estamos aqui, parece que a nossa vida está ganha. E de fato está ganha por causa dele, por causa da presença dele. E é isso que a gente percebe. Por que eles não pediram nada? Porque Jesus estava com eles. Não é porque eles não tinham problemas, mas porque Jesus estava com eles. Você pode dizer para quem está aí ao seu lado: Jesus está contigo. À medida que você ouve isso, sinta esse toque do Espírito Santo te renovando as tuas forças físicas e emocionais. Sinta o Espírito Santo agora falando contigo. Jesus está contigo, aleluia. Em terceiro lugar, queridos, viver com Jesus e por Ele, e não pelo que Ele tem. Viver com Jesus, por Ele e para Ele, e não pelo que Ele tem. Quando você não está, e o texto está dizendo para nós que eles não pediram nada, significa que eles não estavam ali dizendo: Jesus, agora resolve a nossa vida, né? Agora dá uma ajudinha aqui especial, ajuda a gente. Afinal de contas, já vimos que o Senhor cura cegos, o Senhor levanta paralíticos, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor, que poder é esse? Agora chegou a nossa vez. O que mostra o texto para nós, numa expressão dessa, para mim está gritando o seguinte: eles estavam com Jesus para servir Jesus. Eles eram alcançados pelas maravilhas, pelos milagres e por tudo aquilo, mas Jesus para eles era
o motivo, a razão e o tudo. Quando a gente aprende a ter essa visão, queridos, as circunstâncias não vão afetar a nossa caminhada. Porque por vezes, se você é ser humano como eu, não sei se é um problema só meu, né? Mas a gente tem altos e baixos. Tem hora que parece que o céu está na terra. E tem hora que parece que a gente caiu em algum buraco, porque o negócio ficou feio de vez. No entanto, a gente não se move por isso. A gente se move porque a gente está servindo Ele. Porque por causa dele a gente se move. Tem gente que parece que se move para pedir. Senhor, resolve a minha vida. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, opera ali. E a gente é bom em pedir, irmãos. A gente é bom demais em pedir. Mas os discípulos mostram para nós, como já foi dito, que a presença dele parece que ela neutraliza isso em nós. Mas aí eu preciso ter um propósito. Porque estar apenas ali neutralizado, ainda que eu tenha problemas, eu não estou sentindo, a gente se move por propósito. E a gente não pode perder o propósito. E o propósito é Ele. Ele é o propósito. Pode ser que Ele realize todos os teus sonhos, mas não é o propósito. Pode ser que Ele te abençoe de uma maneira, mas não é o propósito. Não é vida financeira transbordando, não é fama, não é glória, nada dessa terra que se compara em realmente viver por causa dele. Ele é a nossa inspiração, é o nosso motivo, e é por causa dele que fazemos o que fazemos, amém ou não amém? E o texto só pode estar gritando isso para nós. Por que vocês não pediram nada? Por causa dele, aleluia. E porque hoje nós temos uma missão: servir e seguir a Jesus. E nós precisamos muito disso para 2026, queridos. Senão a gente perde o foco. E por que tanta gente desanima? Por falta disso. Que estão servindo igreja, placa de igreja, servindo pessoas. Isso desanima. Isso pode enfraquecer. Isso vai nos deixar mais distante daquilo que o Davizão falou há pouco. Aquilo que a igreja viveu naquele momento, com certeza o foco era o propósito, Jesus. Mas em algum momento a gente pode ir sendo afetado, né, por coisas. E aí a gente se move por resultados, a gente se move por alguma outra coisa que não é Jesus. E aí o risco é perder o alvo, e o alvo é Jesus. Já pensou uma vida sem pedir nada para Jesus? Finalizando a vida de Jesus e eles não pediram nada ainda. Vocês não pediram nada ainda em meu nome. Mas eu vou ensinar vocês a pedirem, calma. Em quarto lugar, queridos, a presença de Jesus é simplesmente tudo. A presença de Jesus é simplesmente tudo. Tá bom para você, o que mais? Tá bom para você? Você já pensou? Eu fiquei pensando, se chegar para Pedro, Tiago, João, quem sabe às vezes eles tinham vontade de pedir alguma coisa. Mas quem sabe eles pensavam assim, vou pedir o quê, né? O que eu vou pedir para ele? Camelo? Preciso de camelo, preciso caminhar com ele. Preciso do quê? De uma tenda? Mas se eu ficar uma tenda, eu vou estar num lugar fixo, eu quero caminhar com ele. O que eles poderiam pedir para Jesus? E à medida talvez que eles eram dia a dia surpreendidos por tantas e tantas obras maravilhosas de Deus na terra, provavelmente eles diziam assim, o que é isso diante de uma grande pescaria? Jesus mesmo disse isso quando eles terminaram aquela pescaria maravilhosa. Ele diz, o que vocês estão vendo agora, vocês vão ver agora, como é que é melhor ser pescador de vidas. Foi bom essa pescaria? Pois agora vocês serão pescadores de vidas. O nível mudou, vocês vão para outro nível agora. E em momento nenhum a gente vai ver os discípulos citando em alguma carta, em alguma epístola, eles dizendo, olha, aquela pesca maravilhosa. Mas você vai ver ele dizendo de quão maravilhoso era Jesus.
de quantas coisas maravilhosas ele fez, como ele operou. Pedro dizendo, João falando sobre ele, diz, olha, tem tantas coisas que não caberiam nos livros da terra, todas as bibliotecas não seriam suficientes. Atos dos Apóstolos, Lucas começa dizendo, nós fomos prova e vimos tudo aquilo que ele fez, que ele operou, nós estávamos lá. Mas você não vai ver ele citando tantos milagres, mas focando em Jesus. Jesus, queridos, nós precisamos dessa presença. Se há uma necessidade, é a presença de Deus. Se há algo que pode mudar a nossa história em 2026, para sempre, é a presença de Deus. Mais da presença de Deus, viver muito mais próximo de Deus. Caberia uma boa pergunta para nós aqui nessa tarde. A que distância estamos de Jesus? Porque é isso que vai definir. É isso que vai definir não só a nossa aproximação, como também a nossa satisfação. Quanto mais perto, mais satisfeitos. E quanto mais satisfeitos, menos preocupados. E provavelmente quanto mais longe, mais insatisfeitos. E quanto mais insatisfeitos, mais buscando se satisfazer em outras fontes. E estão aqui os discípulos que lá na frente vão ver que esses homens entregam a vida pelo Evangelho. Mas porque eles encontraram quem é mais do que a vida. O simplesmente tudo aqui não está relacionado à prateleira, à conta bancária, vai para além dessa vida, porque a vida deles, eles citam, não é nada. Eles dizem que agora viver para Cristo era lucro e se morrer é ganho e está tudo certo. E a vida deles agora estava entregue ao Mestre, porque Ele é tudo. Ele é mais do que a nossa saúde. Ele é mais do que a nossa vida, Ele é mais do que as nossas finanças, Ele é mais que as nossas conquistas, Ele é mais do que os nossos sonhos. Jesus é simplesmente tudo. E talvez esse grito da nossa alma, que muitas vezes está gritando por alguma coisa, está faltando, talvez não seja essa sala decorada, talvez não seja essa casa, talvez não seja essas coisas dessa vida, talvez seja mais da presença dEle, mais intimidade, mais oração, mais jejum, mais tempo com Deus, mais conhecendo a palavra, mais vivendo o Evangelho, mais vivendo o ministério que está na minha e na sua mão. Porque quanto mais vivemos dentro do nosso chamado, vivendo realmente a proposta de Jesus, queridos, é onde nós encontramos vidas realizadas. Vidas que entenderam o porquê e o para quê. Jesus é simplesmente tudo. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. E talvez eles diriam, e nem precisa de nada. Já temos o Senhor. E aí? Você tem coragem de dizer isso nessa tarde? Eu não preciso de mais nada, porque eu tenho o Senhor. Tem coragem? Pergunta para quem... Eu não vou falar para você falar, vou deixar você meditando. E para ajudar você a meditar, pergunta para quem está ao seu lado, você tem coragem? Mas não responda agora, não responda, só pergunta. E agora eu vou deixar essa lição para casa. Eu não preciso de mais nada. Ele é simplesmente tudo. Mas para chegar aqui, queridos, há uma lição importantíssima, e talvez a mais importante de todas elas, porque a gente jamais vai chegar aqui se a gente não fizer o que é necessário em primeiro lugar. A primeira coisa que acontece seria a quinta lição aqui, antes de aprender a pedir, queridos, antes de a gente receber a senha de Jesus, porque aqui a gente vai continuar o texto na leitura e vai ver que isso é uma senha que Ele deixou para nós. Antes de receber isso, antes de pedir, a gente se doa. Antes de pedir, a gente responde ao pedido dEle. Antes de pedir, a gente ouve um segue-me. E aí eu preciso responder a isso.
Antes de chegar na lição, e ela não é uma das primeiras, como a gente já falou, mas para a gente chegar lá, a gente precisa se tornar seguidor de Jesus. Se bem que é maior ainda a proposta, porque agora ele diz em João capítulo 1, versículo 12, e a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É receber a ele, mas ele tem uma voz dizendo, segue-me, viva comigo. Tudo começa numa entrega, tudo começa num aceite nosso, onde a gente diz, Senhor, eu te quero e eu quero mais. A minha vida é sua. Porque não adianta a gente falar em tudo isso quando ainda a gente não se compromete, quando a gente tem o nosso compromisso com Deus. Não é o seu compromisso, não é o meu compromisso, é o compromisso dele, na dimensão dele, é o que ele quer da nossa vida. É a gente que entrega a nossa vida fracionada para Deus. É a gente que entrega áreas da nossa vida, o que a gente acha que Deus pode fazer, a área que a gente acha que está entregue para Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor. Entregar, queridos, é entregar, não é ficar aqui, sabe? Aqui o Senhor pode mexer, aqui o Senhor não pode mexer. Aqui tudo bem, aqui não. A entrega, ela é total. A primeira voz que a gente ouve é segue-me. Eu não sei quanto você está seguindo Jesus e nem eu. Mas com certeza para 2026 o Senhor quer um seguir 100%, sem reserva. Um se lançar muito mais ainda nos braços dele, como você nunca se lançou. Se entregar como você nunca se entregou. Já é batizado, já aceitou Jesus, já é batizado, já está membrando em alguma igreja, já faz parte de alguma igreja, já faz parte de alguma célula, já assumiu uma responsabilidade, já disse eu estou aqui para servir o Mestre e para cumprir o chamado dele na minha vida. Já se envolveu com algum trabalho evangelístico, não sei, mas fala, esse ano será sem reservas para Deus. Chega de viver nesse nível. Agora é hora de aumentar o nível. E aumentar o nível é dizer, siga-me. E você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu. A minha vida é sua e vamos embora. O que é para fazer? Ele, com toda certeza, já tem dito, tem falado e continuará falando. Mas a gente precisa responder. E ele conhece o que é desculpa e o que é verdade. E a gente é bom em desculpa. A gente é bom barbaridade em desculpa. É ou não é? E a gente é tão bom em desculpa que a gente até acredita na nossa desculpa. E Deus olha e fala assim, só você está acreditando nisso. Continuando o texto para a gente finalizar, queridos. Aí o verso 24 ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. E aí ele continua dizendo, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então existia uma plenitude, algo que Deus queria fazer completo na vida deles, que eles não estavam vivendo ainda. E Ele está dizendo para eles, incentivando eles, parece que o foco agora é tão grande em Jesus, que eles esqueceram que Jesus também é galardoador. Eles entenderam que ele existe, entenderam a primeira parte de Hebreus, e esqueceram que ele era galardoador. E aí ele está dizendo, peçam, peçam para que a minha alegria seja completa, a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente a respeito de meu Pai. Olha só, tudo aquilo que eles já tinham vivido, queridos. Eles viram cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, eles ficaram maravilhados, morto ressuscitar, eles estavam assim, meu Deus, que homem é esse? Ele diz, mas peraí, tem mais, queridos. Ele diz, olha, eu ainda vou falar abertamente a respeito do meu Pai, tem coisas mais ainda para vocês. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, não digo que pedireis
ao Pai em favor de vocês. Jesus está dizendo, não é eu que vou pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai, aleluia, os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vou pedir em favor de vocês. Por quê? Porque o Pai vos ama. O Pai, o Deus Todo-Poderoso te ama, me ama, nos ama. É por isso que Ele nos ouve. Não é porque a gente ora bonito, não. Não é porque a gente sabe orar. É porque Ele ama. Não é porque a gente precisa mais do que alguém. Não é porque a gente pede mais do que alguém. É por amor. Pense agora quanto amor já foi derramado na minha e na sua vida. Quantas orações. Quem tem uma oração respondida do Senhor, levante a mão aí. Quem tem mais de uma oração respondida aí, levante a mão aí. Quem tem mais de 10 orações respondidas, levanta a mão aí. Sabe o que é isso? É o amor do Pai. É por isso que Ele nos ouve. Porque Ele nos ama. E você acha que vai ser diferente em 2026? E é nessa batida que Ele te convida a você entrar nesse lugar de amado e amada. Porque entrando nesse lugar, você vive o teu chamado com mais leveza. Você vive aquilo que Deus tem para a sua vida com mais leveza. Que o problema, às vezes, de vivermos o que temos que viver, é porque a gente não entende o amor que temos e que recebemos. E parece que existe um Deus carrasco do outro lado, que está dizendo para a gente fazer coisas que a gente não gosta. E a gente renunciar a coisas que a gente gosta. Mas se a gente entender o amor de Deus, a gente vai entender que quando Ele diz não, é que aquilo que parece que a gente gosta, na realidade aquilo é um buraco sem fim, que vai acabar com a nossa vida. É o amor de Deus dizendo não. E a gente vai entender que quem sabe o que é melhor para a nossa vida é Ele. Mas é do tamanho que eu gosto, é do jeito que eu gosto, tem o peso que eu gosto, está no preço que eu gosto. Não interessa. Quem sabe as medidas certas para a nossa vida é Deus. Porque Ele nos ama. Eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora está falando abertamente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Está acabando o ministério de Jesus e agora que eles estão dizendo que eles... Por isso eu creio. Você vê que Jesus, a revelação é constante, é contínua e todo dia, irmão. Todo dia a gente vai sair admirado. E Ele está só dando mais uma lição. Eles vão se admirar mais ainda, porque tem muito mais de Jesus a se revelar, inclusive a ressurreição, depois batismo e depois, e assim vai. A vida é assim com Jesus, mas eles estão achando agora sim, agora entendemos tudo. E aí Jesus disse para ele, respondeu, agora vocês creem? Agora? É quase tipo assim, demorou, hein? Meu Deus do céu. Só porque eu fiz essa resposta, vocês viram vontade de continuar aqui a fala de Jesus, vocês viram um morto ressuscitar, vocês viram um monte de coisa acontecendo, agora que vocês creem? Aí Jesus diz, aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. E aí ele finaliza para nós dizendo, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos se colocar de pé, queridos? Ô glória! Os discípulos achavam aqui que já tinham entendido o quadro completo. E Jesus disse, olha, vocês primeiro, vocês demoraram para entender, ou achar que entendi. E vocês
não só não entender o quadro completo, como ainda a coisa vai apertar mais. E quando apertar, aí vocês vão me deixar e eu vou ficar sozinho. Mas eu não vou estar sozinho. Por quê? Porque o Pai está comigo. Sabe, queridos, essa identidade de ser amado e entender que somos filhos de Deus, porque hoje, como já foi dito, João 1,12, todos que o receberam se transformaram, receberam o poder de serem filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Aqui dá um sinal com a sua mão. Então, se você entendeu isso, você pode dizer a mesma coisa que Jesus. E às vezes você vai passar por coisas igual a Jesus. Jesus diz, eu fiquei sozinho. Todo mundo, esses estão dizendo assim, agora nós sabemos quem tu é. Agora sim. E agora sabemos que é Deus, que não precisa que ninguém fale nada, agora sim. E ele diz, estou ouvindo vocês falar, mas eu sei onde é que isso vai dar. Eu sei o que vai acontecer. Eu conheço o fim da história. Daqui a pouquinho a coisa vai apertar e não vai ficar um do meu lado. E olha, queridos, o que é lindo em Jesus é que ele não está ali para ficar dando sabão neles, não. Não está ali para ficar puxando a orelha. Ele diz, olha, eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz. Por quê? Porque o Pai nunca me abandona. Talvez você passará por momentos que é só você e Deus. Você optou em seguir a Jesus e tem horas que parece que é só você e Deus. E na verdade sempre será você e Deus. Até mesmo nos momentos bons, mas naqueles momentos que você parece que está sozinho, você não está sozinho, o Pai não deixa. E Jesus tinha essa identidade e essa certeza. Jesus vivia essa realidade. Eu vou ficar sozinho de forma física, mas no reino eu sei que eu não estou sozinho, porque o Pai não me deixa, aleluia. O Pai está comigo. E aí ele diz, essas coisas vão acontecer, mas tenham paz. Acalma o coração. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, para alegrar o coração de vocês. No mundo terão aflições. Eita Jesus, maravilhoso. Ele não omite de nós o plano. Mas quando ele está dizendo isso para nós, e está dizendo para a gente continuar, é porque ele está dizendo também, mas vocês conseguem vencer. O que virá não vai destruir vocês. Se Jesus está dizendo, virão aflições, mas ao mesmo tempo ele está dando a referência dele dizendo, eu venci o mundo, e ele está dando para nós esse incentivo, ele está dizendo que esse é o nosso fim, queridos. A gente vai vencer esse mundo, em nome de Jesus, e o vencemos todos os dias, até hoje, até 2026, até o dia de hoje, dia que é hoje, dia 29 de janeiro de 2026, e você que continuar firme, vai fechar a sua coroa, como Jesus está dizendo, eu venci o mundo, aleluia. Paulo diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Quem segue Jesus tem como princípio ir até o fim, indiferente do que vier. Talvez o nosso problema é que a gente aprendeu primeiro a pedir. Pedir, pedir, pedir. E às vezes a gente mede Deus segundo as nossas respostas. E o pior, tem gente que mede Deus por aquilo que não recebeu ainda. Você sabia que tem gente assim? Por que eu não recebi? Já ouvi crente dizendo, se Deus existe, como assim, meu Deus do céu? Como assim? Olha para aquela cruz, meu Deus do céu. Olha para a cruz, porque está ali a mensagem que Ele quer que fique gravada em nosso coração. Esse é o amor de Deus, que 24 horas está conosco. Tenha paz. Você não sabia pedir? Peça em nome de Jesus. Então eu quero finalizar essa campanha, onde estamos celebrando pelo ano, dizendo que esse é o ano, aonde os propósitos de Deus se cumprirão. Por quê? Porque o seu foco é Jesus. Você quer dizer isso? Eu quero que você diga isso saindo do seu lugar e vindo até aqui à frente. Se o seu foco em 2026 será mais de Deus, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, nós vamos orar com você. Mais de Deus, mais da presença de Deus, mais de Deus.
Antes de aprender a pedir, Deus tem muita coisa para nos ensinar. Nenhuma necessidade se compara com Jesus. Viver por causa de Jesus e para Jesus, essa é a nossa identidade. A presença de Jesus é simplesmente tudo. E antes de a gente aprender a pedir e receber essa senha, se entregue 100%. 100% para Jesus. Esse é o ano que você viverá com Deus como não viveu nenhum outro ano. Amém? Para isso você precisa assumir essa postura. Esse é o ano. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou mergulhar mais na palavra, nos devocionais, em congregar, em evangelizar, em cumprir a missão. Eu quero chegar mais perto. Se não é batizado, vai se batizar. Não arrumou ainda a sua vida e colocou, eu participo dessa igreja. Vai arrumar. Eu faço parte desse corpo. Arruma a sua vida. Não deixa nada. Eu não estava dizimando. Começa a dizimar. O que faltar é ano de colocar as coisas em ordem e deixar que Deus faça a parte dele. Problema às vezes de Deus não ir com a parte dele, que está faltando a nossa. E a nossa é ouvir ele dizendo: segue-me, e dizer: estou aqui, Senhor. E a gente diz isso colocando a nossa vida cada dia mais no altar. Coloque a sua mão para frente em sinal de entrega. E as obreiras estarão passando e ungindo a mão de vocês. Na nossa oração de entrega, especialmente, nós vamos estar, você sabe o que precisa ser colocado em ordem, e o que você não sabe, pede para o Espírito Santo te mostrar. Mas esteja acessível. Esteja acessível. Ouça Deus. Não fique brigando com Deus. Não fique dizendo: aí não, Jesus. Não fique dando desculpa para Deus. Seja genuíno, seja verdadeiro. Deus se move na verdade. É a verdade que liberta. A verdade liberta. A verdade liberta. Vai fazer a sua entrega. E as obreiras estarão orando e dizendo: recebe, Senhor. Recebe e cumpre teus propósitos. São essas palavras que vocês vão profetizar. Recebe o que tua filha e teu filho estão entregando e cumpre teu propósito. Essa é a bênção para 2026. Não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Sim, Pai, nesse momento, nós como igreja, olhamos para esse texto, Pai, e nos sentimos impulsionados a uma vida como os discípulos que não estavam focados em pedir, pedir, pedir e pedir.
mas que estavam focados em seguir, em viver contigo, em viver a missão, em viver o propósito, em entregar a vida e de fato ser realizado na tua presença, e de fato estar completo por causa de ti, porque a tua presença, Senhor, ela é muito maior do que qualquer coisa, Senhor. As coisas dessa terra não se comparam com a tua presença. E este é um ano onde nós estamos clamando pela tua presença. A Igreja Evangélica Vida tem como tema, Senhor, a tua presença. E nós queremos mais da tua presença, mais da tua glória, mais do teu Espírito, mais comunhão, mais intimidade, mais, Senhor, mais, muito mais, Pai. E aquilo que estava travado, aquilo que estava parado, aquilo que estava impedindo, aquilo que estava faltando, seja destruído nesta tarde, em nome de Jesus. Nenhum sofisma, nenhuma mentira, nenhum impedimento que criamos estejam atrapalhando o fluir do teu Espírito, mas que haja uma liberalidade para o teu Espírito, que hajam corações aqui disponíveis pelo teu Espírito. O que profetizamos nesta tarde, Pai, é que a entrega é real, é 100%, e teus filhos viverão tudo que o Senhor tem para este ano. E este é um ano que transformará, será um marco na história para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Homens com homens e mulheres com mulheres, abracem e profetize sobre a vida da sua irmã e do seu irmão. Profetize sobre a vida dele. Esse é o ano que você viverá tudo que Deus tem na sua vida. Este é o ano de Deus realizar, porque Deus te ama. Não esqueça de dizer: Deus te ama. Esse é o ano que Deus vai realizar em sua vida, porque Ele te ama. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito, Espírito de Deus. Esse é o ano, queridos. Mais de Deus, mais da presença de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz?